todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Bom dia! Hoje é sábado 20 de junho de 2020, um ano que mudou a vida de todos os seres humanos, né? Inclusive cada um de nós, né? Que Deus possa nos abençoar nesse sábado e estamos felizes de já ter os primeiros aqui conosco, né? Deixa eu dar aqui o meu feliz sábado para o Cláudio Vital, Priscila, Aline, Marilda Gonçalo, Magalhães sempre conosco, Leila. Bem-vindos ao nosso encontro virtual deste sábado de manhã. E enquanto a gente junta o povo, vai ouvindo um pedacinho dessa música que fala a respeito da graça de Deus, do Arautos do Rei. Vai ouvindo. Bom dia, Reginaldo, Adalton Marques, de Birigui, Ney, Éder, Elza, bom dia, Irley, Magalhães, estamos aqui com essa certeza, a certeza que Jesus em breve virá. Arautos do Rei canta a nossa esperança, a minha, a sua esperança. Perdoados pelo nosso Senhor, estamos aqui nos reunindo virtualmente. Muito bem, irmãos, era para pelo menos alguns estarem reunidos nas nossas igrejas nesse sábado, mas pensando na prevenção, pensando especialmente em preservar as vidas da família adventista, evitando o contágio desse vírus, decidimos então esperar um pouquinho mais. Espero a compreensão de todos vocês e assim que as coisas estiverem um pouco mais definidas, nós voltaremos, de acordo com as orientações da nossa prefeitura, de volta às nossas igrejas, né? Não que nós estejamos proibidos, não estamos proibidos, mas o bom senso, a prevenção fala mais alto nesse momento. E então, mais alguns dias, quem sabe, e nós poderemos retornar parcialmente às nossas atividades. Apesar de não estarmos nas igrejas, hoje é um dia que a Igreja Adventista valoriza um grupo de homens e mulheres que tem liderado as nossas congregações. Hoje é o dia dos anciãos,
diretoras de grupo. Então, vai aqui a nossa homenagem e o meu reconhecimento pessoal por esses copastores do rebanho que dedicam tempo, dedicam os seus talentos, a sua sabedoria para compartilhar a liderança nas igrejas de Deus. Então, parabéns a todos os anciãos, parabéns à família dos anciãos, que tem que ter paciência, né? Às vezes dedicam um tempo extra para a igreja. Que Deus os recompense com saúde, com sabedoria, acima de tudo com a salvação em Cristo Jesus, e que enquanto vocês ajudam a sua igreja nessa terra, vocês possam preparar-se também com a sua família para habitar o reino eterno. Parabéns a todos os anciãos. E aproveito para dizer aos irmãos em geral, a oportunidade é hoje. Dá uma ligadinha para um dos anciãos que tem de alguma maneira afinidade com você, que tem te ajudado, ou a quem você reconhece pelo trabalho que faz na causa do Senhor. Queremos saudar também os irmãos das nossas igrejas. Temos aí as nossas igrejas fechadas, mas a porta da igreja está fechada, mas a missão continua. O nosso testemunho através das redes sociais, o nosso testemunho no trabalho, a nossa esperança compartilhada, e essa não morre, essa continua viva, firme e forte. Então, hoje estamos reunidos virtualmente, mas Deus vai atendendo às necessidades de cada um de nós de acordo com a vontade dele, e é isso que mais nos conforta o coração. Lembrando a você que não tem tido oportunidade, às quartas-feiras nos reunimos aqui às 19 horas, nesse mesmo canal, e estamos estudando os mais belos salmos da Bíblia. E na próxima quarta-feira nós estudaremos o Salmo 23. E alguns podem até dizer, mas o Salmo 23 eu sei decor. Mas sempre você está não apenas aprendendo mais, mas relembrando preciosas promessas que estão na palavra de Deus. Então, na próxima quarta-feira, um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. Vamos estudá-lo em profundidade e assim nos aproximarmos mais daquele que é o bom pastor, né? E o bom pastor, a Bíblia diz que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Bom dia, Dorli, bom dia, Claudete, Silane está aqui conosco também, Maria Aparecida, quem mais está aqui? Jonas, Vera Monteiro, Messias, Malene aqui conosco, Cristiane Botelho, muita gente querida, os irmãos Botelho, né? Home Botelho, muito bem, Lediana, Danilo Castilho, família, muito bem, pastor Eudaci aqui conosco, mais conhecido como Nunes, Sandra Gonzalez, Elizabeth Fioriti, Denise, Pedro, Raquel Áquila, enfim, o povo de Deus todo reunido aqui para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar e vamos estudar o tema desta manhã. Pai eterno, muito obrigado pelas tuas bênçãos e pela generosidade do teu amor. Aqui estamos reunidos virtualmente em teu nome para te agradecer as bênçãos de mais esta semana. Te pedimos que mais uma vez o teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos as verdades da tua palavra. Abençoe a cada família que aqui representamos, as famílias da igreja da Vila Dias, as famílias da igreja do Parque das Laranjeiras, as famílias do Maria Beatriz, as famílias do Jardim Silvânia, as famílias da Igreja Central, que todos nós estejamos amparados e protegidos sob as tuas asas de amor, e que assim estejamos sempre olhando para frente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, segundo a tua palavra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos, protege-nos, guarda-nos de todos os males e perigos e, acima de tudo, abra nossa mente para entendermos os dias em que vivemos.
Nós agradecemos e te pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o tema desta manhã, desse sábado, é um tema conhecido, é um tema especial, porque fala a respeito de como evitar o esfriamento espiritual. Uma das preocupações que nós temos como pastores é que numa situação de crise como a que nós vivemos, existem duas alternativas. Ou você se apega mais às promessas de Deus, ou você desenvolve uma amizade, um companheirismo maior com o nosso Deus, ou alguns, por vários motivos, talvez de desânimo, depressão e outros problemas, podem escolher o outro caminho, o caminho da descrença, o caminho do desânimo. Então, como podemos evitar que isso ocorra na nossa vida, na minha vida? Este é o tema desta manhã. E quero convidá-lo a abrir a Bíblia, você que tem a Bíblia aí com você, ou ouvir a leitura que farei aqui de alguns versos do capítulo 24 de Mateus, o Evangelho de Mateus. Jesus fala aqui a respeito dos últimos dias. E para evitar o esfriamento, agora na reta final, nós temos aqui algumas orientações que vão nos ajudar. Vou ler aqui então na versão da minha Bíblia, Mateus 24, versos 6 em diante. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A Bíblia já previu, há muito tempo atrás, pelas palavras do próprio Jesus, o nosso Senhor, que haveria um esfriamento. Não estamos falando de um esfriamento do clima. Aqui é um esfriamento espiritual, que vai acometer muitas pessoas e que vai tirar de muitas pessoas a possibilidade de viver eternamente com Jesus no céu. Em 1776, um explorador chamado James Cook, ele pertencia à Marinha Britânica, ele foi encarregado pelo seu país de liderar uma expedição com o fim de verificar se havia mesmo uma passagem navegável entre os oceanos Atlântico e Pacífico, através da costa norte do Canadá. Essa expedição saiu da Inglaterra no dia 12 de julho de 1776, fazem muitos anos atrás. Entre os integrantes daquela expedição estava o Dr. Solander, um naturalista sueco, cuja responsabilidade era fazer observações científicas da flora e fauna encontradas ao longo do caminho. Essa era a missão do Dr. Solander. No outono de 1779, 3 anos depois, ou quase 3 anos, a expedição pesquisou a área em torno do Estreito de Bering. E ali um grupo, sob o comando de um tenente, por nome Roder, incluindo o Dr. Solander, armou um acampamento e dirigiu-se para o interior para explorar aquele local desconhecido. Uma prematura tempestade de inverno apanhou-os de surpresa, quando eles estavam longe do acampamento e, portanto, a ameaça que pairava sobre eles era a morte, e morte por frio, morte por não ter o aquecimento necessário para manter a vida. Então se reuniram ali e, conversando sobre o que fazer,
olharam para o Dr. Solander e disse: você vem de uma terra gelada, você vem da Suécia, lá o frio é impressionante. O que você poderia nos ajudar para vencermos os perigos da hipotermia ou morrer de frio? Dr. Solander olhou para aqueles homens e disse: precisamos voltar ao acampamento sem uma única parada. Nosso grande perigo é adormecer e não acordar mais. Veja só, o nosso maior perigo é adormecer e não acordar mais. O tenente Hodder disse: mas nós vamos ficar muito cansados, é longe, são muitas horas de caminhada para retornar. E o Dr. Solander disse: é lógico que vamos ficar muito cansados. Quando o sangue começar a esfriar, os homens implorarão por um pouco de descanso. Mas você, como nosso líder, não deve permitir nenhuma só parada. Quando alguns estiverem querendo descansar, parar, dormir um pouco, se for necessário, incite-os com golpes, com baioneta. Baioneta, você sabe, né? Aquela parte de metal, uma espécie de um punhal que ficava na frente das armas, num tempo lá muito distante de nós. Mas ceder ao desejo de dormir, Dr. Solander disse, correr o risco de dormir de uma vez por todas e nunca mais acordar. Os membros do grupo do tenente Hodder atenderam à admoestação do doutor e voltaram ao acampamento com muitas dificuldades, mas sem nenhuma parada. Se alimentaram andando pelo caminho, para que não corressem o risco de tão cansados dormirem e não acordar mais. Por que eu estou contando essa história verdadeira, ocorrida há quase 300 anos atrás, 200 e tantos anos atrás? Porque Jesus nos advertiu que ao aproximar-se o fim dos tempos, a iniquidade no mundo em que os crentes estariam vivendo seria tão grande que haveria um risco de o amor desses seguidores se esfriar de tal maneira que, ao assimilarem esse espírito mundano, esse espírito que permeia a sociedade, eles também adormecessem e não acordassem nunca mais. Queridos, este é um risco real, muito maior do que a pandemia. A pandemia tem colhido algumas pessoas queridas, quem sabe, infelizmente, vai colher outras. Nós estamos orando para que Deus nos proteja, mas o perigo maior não é apenas perder esta vida efêmera e passageira. O nosso perigo é perder a oportunidade da vida eterna e da salvação em Jesus Cristo. Deixa eu aproveitar, esse tema é tão importante e eu acabei me esquecendo. Abra a sua sala de vídeo, compartilhe essa mensagem, porque o que nós vamos dizer a partir de agora pode ser a diferença entre a salvação e a perdição para alguém que estiver sendo impressionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você ouvir aí o meu desafio, compartilhe essa página, abra uma sala de vídeo. Você vai dar oportunidade para que outros possam ser despertados para que esse esfriamento espiritual não alcance a vida de muitas outras pessoas. É interessante que existem alguns causadores do esfriamento. E eu já vou falar quais são esses causadores do esfriamento, mas eu quero antes ler com vocês mais alguns versos do capítulo 24 aqui de Mateus. Vamos ler o verso 32. Aqui Jesus nos adverte, nos orienta: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Queridos, todos os sinais que estão aqui, profetizados por Jesus, adiantados para os crentes, todos se cumpriram com exceção de um. E este um, como nós vimos, se um pequeno vírus pode mudar
a estrutura de uma raça humana e afetar os mais diferentes países, não pense que para Deus é difícil pregar o evangelho a todo mundo. Quando for o momento, Deus vai usar de todas as suas possibilidades, e Deus tem tudo, né? Vai nos usar também para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Então, não projete uma vida para 100 anos, porque os sinais já mostram claramente o quê? Que a volta, a segunda vinda de Jesus se aproxima diante dos nossos olhos. Os sinais todos estão cumpridos, alguns estão se repetindo e apenas precisamos que todos tomem posição ao lado da verdade ou do lado do engano. E se você não estiver aquecido espiritualmente pelas promessas e pela certeza da salvação em Cristo, você poderá ficar neste mundo frio, gelado, porque é isso que nós encontramos. E não precisa nem dizer como esses sinais estão diante dos nossos olhos, é só abrir um jornal, uma revista, ou ligar a televisão, ouvir o rádio. Tudo isso está diante dos nossos olhos. Veja o verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos diante de uma pandemia, né? O risco de sermos infectados por esse vírus, o tal do coronavírus, é um risco real. Inclusive, faço aqui um parênteses, vamos orar pelo pastor Jacinto Coll, é o ministerial aqui da nossa associação. Ele e a esposa foram infectados com o corona. Ele está em casa com sinais menos graves, mas a esposa teve que ser levada para Campinas e está na UTI, lá no Hospital Madre Teodora. O servo de Deus, estive com ele na sexta-feira, estava até dizendo, puxa, se talvez eu não tivesse com máscara, não tivesse proteção, eu poderia ter sido infectado, né? Nós não sabemos, e nem sei se não estou infectado, né? Porque os sinais eles acontecem depois, mas isso mostra que se as pessoas, sabendo da gravidade desse vírus, estão, alguns, nem usando proteção, estão andando pela cidade, conversando, sem darem conta do risco que correm ou os seus queridos, imagine em relação à segunda vinda de Jesus. Muitos vão estar envolvidos nos negócios, na conquista de objetivos e tudo mais, e quando perceberem, Jesus está voltando. E aí é tarde demais para se arrepender, é tarde demais para voltar atrás de suas decisões errôneas que tomaram. Quero ler ainda mais 3 versos, 42 a 44. Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Fazer um paralelo aqui com a situação que vivemos hoje em nosso país. Aparentemente, foi feito um pedido para uma quarentena um pouco antecipada. E muitas pessoas atenderam, ficaram confinadas, e com o passar do tempo, sempre havia aquela questão, agora vai começar o pico, né? Agora vai começar a complicar. Então as pessoas vão perdendo o senso do perigo. E é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas que já ficaram confinadas, talvez por 1 mês ou mais, agora começaram a dizer, eu achei que era perigoso, mas não é tão perigoso assim, né? Veja, ninguém da minha família desenvolveu isso. Sabem, esse é, nesse comparativo, um risco real.
de você imaginar, né, como alguns diziam já no tempo lá dos apóstolos, meu Senhor tarda a voltar, então vamos aproveitar a vida. Mas que vida? É tempo de nós olharmos para as profecias e vigiar, porque não sabemos a que hora vai voltar o nosso Senhor. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus voltará quando as pessoas não estiverem esperando. Com exceção de um grupo que, atento às profecias, às Sagradas Escrituras, estarão voltadas para Deus, estarão voltadas para o preparo devido que antecipa o retorno de Cristo nas nuvens dos céus. Alguns textos na Bíblia que nós adventistas conhecemos muito bem. Isaías 58 é um desses temas fascinantes. E nós já vamos ver essa conexão com o texto de Mateus capítulo 24. Mas quero falar para vocês de 6 causadores de esfriamento espiritual. 6 causadores de esfriamento espiritual. Antes de mencioná-los, vou ler para vocês um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar a favor de todas as pessoas, inclusive dos nossos líderes, os líderes da nossa comunidade, os líderes do nosso estado, os líderes do nosso país, os líderes que governam o mundo. Por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a mim, Deus quer salvar você, mas Ele quer salvar todos. Os líderes corruptos, os bandidos, os que estão nas prisões. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e possam ser salvos. Então, o esfriamento espiritual, ele tem uma versão, vamos dizer assim, individual. E o que eu posso fazer para vencer o esfriamento espiritual em relação à minha vida individual? Então, primeiro ponto, falei de 6 causadores, né, ou 6 armas que o inimigo usa para manter-nos dormindo, né? Como a Bíblia diz ali, cuidado, vigiai. E a parábola das virgens mostra que com o passar do tempo, alguns vão acabar dormindo. Na verdade, na parábola, todos dormem. A diferença é que quando acorda, alguns têm o azeite e outros não. Bom, a primeira arma que o inimigo usa é o cansaço. O cansaço tem a ver com algo que nos paralisa, especialmente em perseverarmos na oração. Nós temos muito tempo para algumas coisas que achamos muito importantes. Mas para evitar o esfriamento espiritual, nós precisamos de comunhão com Deus. E o cansaço, de alguma maneira, nos leva a justificarmos a nossa pouca falta de comunhão com Deus. Então, puxa, trabalhei o dia todo, né? Estou precisando agora de um relax. Estou precisando ver o que está acontecendo no mundo, ouvir boa música. E esquecemos de que o mais importante é a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz para você e eu, talvez que estejamos muitas vezes enfrentando o cansaço da correria do dia a dia, né? Em Isaías, no capítulo 40, verso 29, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam. Então não deixe com que o cansaço o separe da sua comunhão individual com Deus. Feche os olhos, fale com Deus, abra o seu coração para Deus e você encontrará o descanso diante do cansaço e da correria do dia a dia. Segunda arma que o inimigo usa, por incrível que pareça, é a preguiça. A preguiça, né? Não é à toa que lá no Velho Testamento o sábio diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? E Paulo no Novo Testamento diz, olha, quem não quer trabalhar, então que não coma também, né? A preguiça é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra todas as pessoas que querem manter uma vida espiritual de um relacionamento próximo a Deus, com oração, estudo da Bíblia. Você se ajoelha para orar, mas não consegue dizer uma única palavra. Só de pensar em ler a Bíblia, mas quantos capítulos eu vou ler? É a preguiça. Tudo parece difícil e a carne realmente parece não contribuir para esse momento de comunhão com Deus. Mas existe só uma resposta para vencermos esta arma do inimigo, a preguiça. É orar. Orar a Deus. E orar com a Bíblia. Nós devemos ler em voz alta as promessas de Deus, especialmente as que falam que Deus ouve a nossa oração. Relembrar alguns textos como aquele que Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Mateus 7,7, né? O famoso 7,7, Mateus 7,7. Diga simplesmente a Deus, Senhor, não consigo pedir, mas tu dizes na tua palavra que eu devo pedir. Então, Senhor, me ajude a pedir com perseverança, para que eu persevere na comunhão contigo. E não fique calado, enquanto você fala, né? Leia a Bíblia em voz alta, para que o som da sua própria voz possa ecoar e despertar aquela faísca, né? Da importância do relacionamento com Deus. Já percebeu que quando nós estamos em perigo, ou estamos realmente acossados por um problema grave, nós encontramos tempo para, pelo menos, olhar para cima e dizer, Senhor Deus, me salva, né? Sou um miserável pecador, mas me salva. Não apenas nos momentos de desespero, precisamos incorporar isso ao nosso dia a dia. Existe a terceira arma que o inimigo usa contra os crentes, que é a distração. Vocês sabem que as crianças, algumas, nascem com uma disfunção de concentração. Até deram um nome, eu não sou especialista nisso, né? Mas alguma coisa como TDAH, uma coisa assim, né? Mas que é uma síndrome que afeta a criança e ela não consegue se concentrar. Outros pensamentos vêm à sua mente quando ela precisa assimilar alguns conteúdos importantes, não importa em que nível esteja. Espiritualmente falando, nós também podemos ser levados a mesmo em oração nos distrairmos. E o mais desafiador é que muitas vezes as nossas orações elas podem se tornar repetições. Então esse é um risco. Por isso que devemos abrir o nosso coração a Deus como um amigo, contando as coisas do dia a dia, expondo os nossos problemas e não com uma fórmula pré-fixada. A oração modelo é apenas um modelo. A minha comunhão com Deus não pode apenas ser a oração modelo. Não posso todos os dias orar, Pai nosso que estás nos céus e assim por diante. Eu preciso abrir o coração a Deus. Isso vai me ajudar a não me distrair. Davi diz no Salmo 55, verso 16 e 17, ele diz assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, para evitar a distração, você precisa abrir um contato direto com Deus, né? Ore com voz forte, audível. Vá para um canto, não precisa orar no meio de um ônibus, chamando a atenção das pessoas para o seu relacionamento com Deus, mas use o conselho bíblico.
vai para o seu quarto, fecha a porta e ali abra o coração a Deus, evitando assim a distração. A quarta arma que o inimigo usa é a pressa. Essa é uma arma poderosa que Satanás usa. Por quê? Porque muitos querem terminar o momento de comunhão com Deus porque tem outras responsabilidades a cumprir. É bem verdade que todos têm desafios, têm responsabilidades. Mas Eclesiastes 8, verso 3, tem um conselho para você e para mim nessa manhã. Não te apresses em deixar a presença dele. Olha, sabedoria de milênios. Não te apresses a deixar a presença de Deus. Mantenha um tempo de qualidade com Deus. Falamos tanto de tempo de qualidade com a família, com os filhos. Deus está acima de tudo e de todos. Então devemos ter um tempo de qualidade, de comunhão com Ele. Qual é a causa da nossa pressa? Uma montanha de trabalho, responsabilidade, mas é justamente a comunhão com Deus, a oração a Deus, que vai ajudá-lo nas suas lutas ou a encontrar as melhores soluções para aquilo que o preocupa. E não é com rapidez que você vai deixar a presença de Deus. Inclusive, você pode continuar orando quando estiver trabalhando. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Precisamos ouvir a voz de Deus. Neste momento você está ouvindo a voz de Deus. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo, ele está trazendo uma reflexão à sua mente e ao seu coração. Então este é um momento em que eu não devo ficar preocupado com o relógio. Tudo bem, temos responsabilidades, daqui a pouco temos que preparar almoço, e, enfim, tudo que temos pela frente, né? Mas devemos permitir que esta comunhão seja algo maravilhoso. Ao ouvir a voz de Deus, Ele nos ensina a como vivermos de uma maneira mais equilibrada. E você, ao gradativamente manter comunhão com Deus, você se admirará e reconhecerá que o tempo que você passou em comunhão com Deus foi o melhor tempo do seu dia. E você vai vencer essa terrível arma que o inimigo usa contra a nossa comunhão pessoal com o nosso Deus, né? E não vai ter um poder destrutivo sobre o seu relacionamento com o Pai que nos ama tanto. Quinta arma, inquietação interior. Algumas dessas armas, elas coexistem ao mesmo tempo, não é verdade? Inquietação interior é justamente quando você vê a vida espiritual sob diversos prismas e busca, talvez no conhecimento, substituir o relacionamento com Deus em oração. Sabe? A pessoa se envolve tanto com profecias, com discussões teológicas, com isso, com aquilo outro, que esquece que nada substitui o relacionamento interpessoal com Deus. Então, essa inquietação pode ter uma causa. Às vezes a gente diz que é uma causa oculta, ou é um pecado repetido, ou de alguma forma incredulidade. A Bíblia tem um conselho. Se você tem essa inquietação, essa busca por novidades, Salmo 55, verso 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, confiar em Deus, depor, né, as nossas dúvidas. Ter dúvida não é pecado. Agora, duvidar do poder e da graça de Deus, isto é pecado. Não entender todas as coisas, como estamos estudando na lição da Escola Sabatina, há textos de difícil compreensão, até aí tudo bem. Mas duvidar daquele que foi o inspirador de sua santa palavra, aí você está num grave risco, né?
Salmo 42:11, eu estou citando alguns versos para a gente andar um pouco mais rápido, né? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que texto maravilhoso, né? Salmos 42:11. Por que ficarmos com essa inquietação interior? Por que não vencermos esta arma do inimigo exatamente com uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, porque você vai louvar a Deus e Ele será o seu auxílio, a sua proteção. A sexta e última arma que o inimigo usa em relação ao nosso relacionamento pessoal com Deus é o desânimo. E eu até mencionei a princípio, né? O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas e você pode descobrir que os que estão desanimados não têm vida de oração. É só você fazer essa pesquisa, vamos dizer uma pesquisa, alguém que está desanimado, que está fugindo do relacionamento com a igreja, com os irmãos, você pode perguntar, se você puder, se ele tem uma vida de oração significativa, e você vai encontrar que isso já acabou há muito tempo atrás. Desânimo é começar a parar. Quanto mais desanimado, mais longe de Deus, mais longe de sua igreja, mais longe de uma vida de comunhão com aquele que nos salva, né? Não é à toa que a palavra de Deus diz, olhando firmemente para Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé. Enquanto o nosso olhar estiver direcionado para Jesus, nós não vamos estar prestando atenção nas coisas ao nosso redor. Voltar-nos para Jesus é colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Você está desanimado por sua fraqueza pessoal, desanimado pelos seus fracassos, desanimado pela dureza do coração das outras pessoas, ou dos atos que de alguma maneira não coadunam com aquilo que se prega? Eu costumo dizer, você pode se decepcionar com as pessoas, com líderes, até mesmo com pastores, mas você jamais será decepcionado por Jesus. Nele você pode confiar plenamente, pode abrir o coração. Enquanto você estiver ligado a essa fonte inesgotável de amor, de poder e de bênçãos, o desânimo não vai tomar conta da sua vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, verso 8, diz assim, que em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Podemos não entender tudo o que acontece ao nosso redor, mas não podemos nos desanimar. E Isaías, ele nos conclama, né? Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Isaías 35, 3 e 4. Então, vamos nos animar mutuamente. À medida em que os últimos acontecimentos se aproximam, nós precisamos ficar mais alegres e mais felizes, e não preocupados e pesarosos. Tem pessoas, quando se fala em perseguição, em pragas, eles já começam a ficar desesperados. E aí, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Meu querido irmão, meu querido amigo, que venha logo, mas que você e eu estejamos preparados, animados, cheios de vontade de ir para o céu, porque esse não é o nosso lugar. A terra, Brasil, Mojimirim, não é isso que nós queremos para a nossa vida futura. Nós queremos viver no céu, então precisamos nos animar. E ânimo não é uma coisa que acontece por decreto. Ânimo acontece quando eu confio nas promessas de Deus. Eu olho para Deus, para o tamanho de Deus, e o que são os meus problemas, o que são as minhas lutas perto do tamanho de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da sua onipresença na minha e na tua vida. Eu escolho a vontade de Deus e em nome de Jesus eu rejeito ser exterminado por essas armas do inimigo, essas armas que causam um esfriamento espiritual. Eu coloco a minha vida, a minha família nas mãos de Deus e sigo em frente. Senhor, vai piorar? Se for para piorar, para eu ir para o céu,
que aconteça o que acontecer, mas Senhor, eu só te peço uma coisa, me mantenha nos teus braços de amor, como uma ovelhinha nas mãos do bom pastor, protegida no seu redil, protegido ali entre aqueles que, juntamente comigo, pensam e sentem a mesma coisa. O nosso futuro não está nesse mundo, o nosso futuro está no céu. E aí vem o problema do esfriamento entre eu e o meu semelhante, ou o meu próximo. E eu falei de Isaías, né? Quero até ler um pequeno texto aqui de Isaías 58. Isaías 58, ele é bem conhecido de nós, porque ele fala a respeito de que o sábado ele vai ser, inclusive, guardado, vivido em sua plenitude no céu, né? O verso 13, se desviares o pé de profanar o sábado e considerares deleitoso. Você conhece esse texto. Mas muitos acabam não atentando para o começo do capítulo 58. Quando se fala do sábado e da importância do relacionamento com aquele que criou a observância do sábado, se esquece de alguns textos que estão aqui. Eu quero relembrar com você o verso, por exemplo, 6 e 7, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? E ainda o verso 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Escuridão como o meio-dia? Meio-dia é quando o sol está em sua plenitude. Então, quando a nossa vida for de amor ao nosso próximo, em atender às necessidades do nosso próximo, a nossa vida, mesmo quando parecer escura, será como ao meio-dia. Quando nós contemplamos a Jesus, nós vemos que em seu curto ministério de 3 anos, a Bíblia diz que ele viveu fazendo o bem. Jesus pregava a palavra, exortava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, convidava-os a segui-lo, mas não esquecia de demonstrar o seu amor para com as pessoas mais judiadas pelo inimigo, pobres, enfermos, abandonados, os marginalizados, prostitutas, coletor de impostos, mostrando que todos sem exceção, eram pessoas preciosas à sua vista. No livro Desejado de Todas as Nações, que eu tenho aqui comigo, na página 350, diz assim, que durante seu ministério, Jesus empregou mais tempo para curar os doentes do que em pregar. Isso demonstra claramente que Jesus se preocupava com as pessoas. E você e eu que estamos nos preparando para morar no reino de Deus, vamos ter que desenvolver este amor que, na verdade, é como um espelho, recebemos de Deus e precisamos expandir para as pessoas que estão ao nosso redor, para que o nosso caráter esteja preparado para viver no céu. Existem muitos textos bíblicos que falam a respeito de salvação, mas nós não podemos esquecer de que todos aqueles que forem salvos terão em sua vida o amor de Jesus. E o amor de Jesus está aqui, o serviço ao próximo. Não adianta se apegar a formas externas de religião, mas descuidar dos princípios básicos. Não adianta jejuar, orar, observar o sábado, levar ofertas para a igreja, mas ao mesmo tempo esquecer de que Deus nos deixou para sermos os cuidadores, né? Os anjos humanos para atender os mais desvalidos. Veja que o texto que lemos tem uma sequência de ações que não podemos fugir. Então, pense um pouquinho, você verdadeiramente está preocupado em desenvolver esse amor ao próximo? Fala em soltar a impiedade, desfazer as ataduras da servidão. Palavras parecem meio complicadas, mas significa colocar o próximo
no mesmo patamar que nós próprios. Dar oportunidades ao próximo, oportunidades que nós temos, ou ajudá-los a vencer as suas lutas naturais, libertar os oprimidos, despedaçar o jugo. Tudo isso está aqui na palavra de Deus. Repartir o pão com os famintos. Aqui. Recolher os pobres e desabrigados. É amor na prática. É amor ao próximo. Cobrir o nu. Agora vem o inverno. Né? Repartir as nossas roupas de frio, cobertores e assim por diante. É não se esconder do semelhante. Como é que a gente se esconde no semelhante? Eu tenho que confessar, já me vi escondendo do semelhante. Sabe quando você chega num sinal? Aqui em Mojimirim até não tem tantos sinais, mas em Campinas tem muito sinal. Né? E aparece uma porção de gente pedindo. Eu já me vi mais de uma vez, ao chegar no sinaleiro, fechar o vidro para nem ouvir a voz do que estava ali fora. Então você e eu precisamos crescer nesse aspecto. E os drive-thrus solidários que estamos participando nos ajudam a repartir as bênçãos de Deus. Não nos escondemos dos problemas e das necessidades que eles possuem. Né? Clamar, gritar em favor do próximo, está tudo aqui. Tirar o jugo, a ameaça, né? Abrir a tua alma e o teu coração. Queridos, precisamos abrir o nosso coração para ajudar, para amar as pessoas que são amadas pelo nosso Deus. E precisamos amá-los da mesma forma. Né? 1 João, já indo para a nossa reta final aqui das nossas considerações, 1 João é uma carta de amor. Uma carta de amor nos incitando, nos motivando a também repartirmos o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. 1 João 3, verso 19, diz assim, 3, verso 19, né? E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que João está dizendo é o seguinte, não adianta fazer de conta, não adianta fazer de conta que ama o próximo, porque Deus conhece o nosso coração. Então, ele diz no verso 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui, como diz o outro, a porca realmente aperta, né? No parafuso, vamos dizer assim. Por quê? Porque se eu não estou disposto nem a repartir as bênçãos de Deus, quanto mais dar a vida pelos irmãos. Sabe? Tem que ser um amor tão, mas tão gigantesco, que se fosse necessário, nós deveríamos até dar a nossa própria vida para salvar, para ajudar os nossos irmãos. E ele deixa bem claro, para não ter dúvida, verso 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Puxa, que puxão de orelha, em mim, em você, em todos nós. Como pode o amor de Deus estar em nosso coração se nós fecharmos os nossos olhos e principalmente o nosso coração de ajudar aqueles que estão ao nosso redor? Sim, queridos, é um desafio para nós, amar o próximo. Jesus, ele ampliou esse conceito, quando ele disse assim, olha, vocês devem amar os vossos inimigos. Os vossos inimigos, quer dizer, aqueles que de alguma maneira nos prejudicam. É ir muito além do que simplesmente tolerar alguém que não gostamos. É amar os inimigos. Então, queridos, precisamos desenvolver este amor. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tinha até um corinho que repetia essa verdade, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus. Nós precisamos sentir o amor de Deus em nossa vida e repartir esse dom maravilhoso com aqueles que estão ao nosso redor. Aquele que não ama não conhece a Deus. E quanto mais o mundo se torna frio, né, gelado,
nos relacionamentos, cada um por si, você e eu não podemos nos contaminar com esse espírito da indiferença, esse espírito do Deus por todos. Não, você é um agente de Deus para mudar, muitas vezes, a fome, a necessidade de alguém que está próximo de nós. Quem é o nosso próximo? Aquele que precisa e que está ao nosso redor. Simples assim. Então amemos, como diz aqui João, 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Queridos, no dia do juízo, nós teremos que dar contas. O que você fez com as bênçãos que eu coloquei nas suas mãos? Tá? Você viveu bem, você teve conforto, mas você lembrou que parte dessas bênçãos era a minha vontade que você distribuísse para aqueles que estão lutando, enfrentando outras dificuldades, pessoas que inclusive nem têm algumas oportunidades. Alguém pode até pensar, puxa, mas eu lutei muito para chegar até aqui. Você lutou, Deus te abençoou, te deu saúde, te deu oportunidades. Outros não tiveram. Então é momento de repartirmos essas bênçãos. Muito em breve vai se cumprir, veja, 1 João se cumprindo com o que começamos. Não começamos em Mateus? Não começamos meditando sobre como vencer as armas do inimigo, tanto pessoais agora como nos nossos relacionamentos em relação ao nosso preparo para o céu? No capítulo 24 de Mateus, fala sobre a volta de Jesus. No capítulo 25, nós encontramos aqui o galardão, já a recompensa para aqueles que forem fiéis. E como diz aqui o verso 13 do capítulo 24, que eu li com vocês a princípio, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No capítulo 25, no verso 25, verso 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Isso não tem tudo a ver com Isaías 58, 6, 7 e 10? Jesus repete aqui as atitudes de alguém cheio do amor de Deus. E ele diz: vinde benditos de meu Pai, estão à sua direita, entrai na posse do reino. Então, amar o próximo não é uma opção. Não é uma opção. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem está cheio do amor de Deus, ama o próximo. Não tem onde fugir. Verso 37 diz: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mais claro, impossível. Quem ama a Deus e tem o amor de Deus em sua vida, ama o próximo. Mantém relacionamento com Deus, e desse relacionamento com Deus, de ouvir a palavra de Deus e ensinamentos como o que estamos considerando nessa manhã, nós enchemos o nosso coração do desejo de fazer e ser mais semelhantes a Jesus. E então, Deus coloca em nossa mente oportunidades de compartilhar as bênçãos de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. E você, nesse momento, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Quanto mais o mundo esfria, mais você e eu precisamos estar aquecidos na graça e no amor de Cristo Jesus. Vencer as armas do inimigo, o cansaço, a preguiça,
vencer a inquietação interior, o desânimo, vencer a pressa. Não te apresses de sair da comunhão com Deus. E depois, cheios desta força que vem da nossa comunhão com Deus, vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E já existe aquele texto maravilhoso que diz: melhor é dar do que receber. Mas Deus vai te colocar muitas bênçãos nas suas mãos, porque você é fiel, porque você sabe que Deus está te usando como um anjo humano para alcançar dezenas de pessoas que são filhos de Deus, que também têm direito à árvore da vida, que também querem o céu como você e eu. E nós precisamos ir juntos, com todos. Com todos. Por isso não pode haver diferença entre nós. Não pode ser porque um é isso, o outro é aquilo outro, títulos e tudo mais. Jesus não vem buscar títulos, Jesus vem buscar pessoas. Pessoas que estão impregnadas do seu amor e vivem em função da brevidade da volta de Jesus. O seu viver está pautado não nas políticas mundanas, não na ordem do dia mundana. A sua vida está pautada em relacionamento com o Senhor Deus e o preparo adequado para vê-lo voltando. O mundo está frio, gelado e vai esfriar cada vez mais. A impiedade vai graçar em todas as células da sociedade. Não pense que a corrupção vai acabar porque A ou B vai assumir. Nós já vimos esse filme tantas vezes. O ser humano é corrupto, é mau. Somente sob o perdão de Deus e a liderança do Espírito Santo, alguém pode verdadeiramente amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas você e eu, nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem, peregrinando. Enquanto peregrinamos, né, não nos apeguemos ao que existe aqui nesse mundo. Esses dias eu recebi nas mídias, né, alguém narrando como que alguém que enfrenta o vírus grave, ele se despede ou não dos familiares. Primeiro, para UTI, né, entubado, ninguém leva celular. Nem roupas. Você ganha um aventalzinho. Estou parecendo assim, meio trágico? Não, é a verdade. E se você não se recuperar, não leva nada. Ah, mas não leva nada. Então, num momento como esse que a gente reflete, pense no que verdadeiramente vale a pena. Agora aprendemos a valorizar aqueles que estão próximos de nós. A família de Deus. Queridos, nos preparemos. Não importa o que vier pela frente. Perseguição, acusação, incompreensão, doença ou até mesmo a morte. Quando nós estamos nos braços de nosso Deus, nós estamos reservados para o grande dia do galardão, onde ouviremos o que está aqui em Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai. Possui por herança isto que já está reservado para vocês. O seu lugar já está reservado no céu. O seu e o meu lugar já estão reservados. Não deixe que o seu lugar seja tomado por uma outra pessoa. Tem lugar para todos. Mas enquanto alguns desanimam da fé, outros vão sendo tocados pelo Espírito e vão aceitando o convite da graça. Queridos, que Deus abençoe muito a você, a sua vida. Obrigado por sua fidelidade, por seu compromisso, não com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, seu compromisso com Deus, firmado no dia do teu batismo. Que Deus te conserve firme e fiel até o fim. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é você. Esse sou eu.
com a graça de Deus. Esses somos nós. Incline a sua fronte onde você estiver. Eu quero confiar a nossa vida, o nosso futuro nas mãos de Deus através de uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra tem iluminação, inspiração e, acima de tudo, conselhos sábios para que, enquanto este mundo mau, pecador, pecaminoso, esfria o amor nos relacionamentos, esfria o amor naquilo que realmente tem valor, que nós, os discípulos de Cristo, possamos nos aquecer mutuamente, amando-nos verdadeiramente com amor fraternal, e que, cheios do Teu amor, que nos advém da comunhão contigo, possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, possamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, de tal forma que isso prepare o nosso caráter, que é a única coisa que levaremos para o céu. Um caráter perdoado, permeado pela graça de Cristo Jesus, cheio do amor que vem lá do céu, a fonte inesgotável. E que assim possamos viver de forma pacífica, vivermos de forma em que possamos estar unidos com a mesma fé, com o mesmo propósito de cumprir a Tua missão aqui neste mundo. Abençoe os Teus filhos que se uniram comigo neste culto virtual. Que enquanto a pandemia está afetando o mundo todo, nós possamos estar confiantes em Ti, na Tua graça e no Teu poder. Fique com a Tua igreja, com as Tuas igrejas aqui na cidade de Mojimirim, nesse estado, no Brasil e no mundo todo, e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua salvação. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a ter mais fé em Ti e aperfeiçoa-nos no relacionamento uns com os outros e na pregação do Teu Evangelho. Te agradecemos e Te pedimos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, louvado seja o nome do nosso Deus, e porque Ele nos salvou, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Nós somos felizes por ter essa graça, por ter esse amor em nossa vida e em nosso viver, né? Que Deus possa nos abençoar e nos manter firmes até o fim. E enquanto Ele não vem, nós podemos já sonhar com a Nova Jerusalém, né? E você vai ouvindo aí o Arautos do Rei. Eu sei de um rio, é o rio da água da vida. Como é bom termos essa esperança. Quarta-feira, os mais belos salmos da Bíblia, Salmo 23, 19 horas. Te espero. Um feliz sábado a todos, especialmente aqueles que estiveram conosco nesse momento de fé e de esperança. Um abraço para a Neia, para Vilma, parabéns Vilma, mais um ano de vida nessa semana. José Francisco, Tânia Vicente, Sandra, feliz sábado, Miriam, família Botelho, Pedro, Denise, Danilo, Castilho, Cláudia. Deus abençoe a todos. Um feliz sábado.
Deus tem esperança, mesmo para aqueles que estão enfrentando lutas e provações. O perdão de Deus que nos dá forças para vencer. A água viva. Que Deus te abençoe. Feliz sábado. Até a próxima.